Bom, pessoal, então retomando, nós vimos no bloco anterior a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora nós vamos estudar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sua composição, suas funções, processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos fazer o estudo, portanto, em relação às atribuições, funções, competências, legitimidade para apresentar denúncias e queixas perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos lá? Capítulo 8, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seção 1, Organização. Artigo 52, inciso 1. A Corte compor-se-á de 7 juízes. Aqui nós também temos o número de integrantes de 7. Muita atenção às expressões. A Comissão Interamericana ela é composta por 7 membros. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é composta, integrada por 7 juízes. Voltando, inciso 1, a Corte compor-se-á de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, da OEA, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais relevantes funções judiciais, de acordo com a lei do Estado, do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. Como dissemos, 7 juízes eleitos. Inciso 1 do artigo 53. Olha o que diz lá. Os juízes da Corte serão eleitos em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados partes da Convenção, na Assembleia Geral da Organização, Assembleia Geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, de uma lista de candidatos proposto pelos mesmos estados. Cada um desses estados pode propor até 3 candidatos nacionais do estado que os propuser ou de qualquer outro estado membro da OEA. Quando se propuser uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional, de estado diferente do proponente. Aqui segue o mesmo procedimento que nós analisamos em relação à eleição e indicação dos candidatos para compor a comissão. E aqui, para compor a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Estado pode propor uma lista com até 3 candidatos. 3 candidatos dos estados parte da convenção. Caso o Estado apresente uma lista com 1 ou 2 candidatos, esses 2, 1 ou 2, podem ser nacionais daquele país que propõe a lista. Caso esse país proponente apresente uma lista com 3 candidatos, pelo menos um tem que ser de estado diferente, da nacionalidade de estado diferente do estado proponente. Destaque importante que eu também faço, no inciso 2 do artigo 52, diz lá, não deve haver 2 juízes de uma mesma nacionalidade integrando a Corte. Artigo 54. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de 6 anos. Diferença importante em relação à comissão. Na comissão, como nós vimos, os membros da comissão são eleitos para um mandato de 4 anos. Os juízes que integram a Corte Interamericana são eleitos para um período de 6 anos. Retomando. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de 6 anos. E só poderão ser reeleitos uma vez. Uma única reeleição, assim como os membros da comissão. O mandato de 3 dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de 3 anos. Lembrando que, em relação aos membros da comissão, nesse caso seriam 2 anos. Imediatamente depois da referida eleição,
determinar-se-ão, por sorteio, na Assembleia Geral, os nomes desses 3 juízes. Inciso 2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expirado completará o período deste. Aqui nós temos chamado mandato tampão, para complementar o período do antecessor. 3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença. Aqui nós temos uma espécie de perpetuácio. Se já estiver em fase de sentença, mesmo após o encerramento do mandato do respectivo juiz, ele permanece competente para aquele caso. Seguindo, e para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. Prosseguindo, artigo 56. O juiz que for nacional de algum dos estados, parte, no caso submetido à corte, conservará o seu direito de conhecer o mesmo. 2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos estados, parte, outro estado parte, no caso, poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a corte na qualidade de juiz ad hoc. Muito importante esse inciso 2. Atenção. 3. Se dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for de nacionalidade dos estados partes, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. 4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. Os requisitos indicados para que ele possa integrar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se vários estados partes na convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como uma só parte para os fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá. Agora, muita atenção para o quórum de funcionamento da Corte. O quórum de funcionamento são de 5 juízes, ou é de 5. Artigo 56. O quórum para deliberação, hein? Quórum para deliberação, como eu disse, é quórum de funcionamento. Artigo igualmente importante, artigo 57, que determina que a comissão deverá comparecer a todos os casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para você fazer um paralelo e lembrar, seria algo similar à atuação do PGR no STF. Vejamos primeiramente o artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha o que diz lá. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade, aqui não importa muito para a gente, em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Em relação à comissão e sua atuação na Corte, nós temos algo semelhante. Artigo 57. A Comissão Interamericana comparecerá em todos os casos perante a Corte. 58, 59 e 60, nós temos ainda normas de organização. Prosseguindo com as normas de organização referentes à Corte Interamericana de Direitos Humanos, diz lá o artigo 58. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, pelos Estados partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado membro da Organização dos Estados Americanos, em que o considerar conveniente pela maioria dos membros e mediante prévia aquiescência do Estado respectivo. Os Estados partes na Convenção podem, na Assembleia Geral, por 2/3 de seus votos, mudar a sede da Corte. Então você tem a definição da sede da Corte, mas também possível, como nós vimos,
que a Corte realize reuniões, não no Estado sede, mas em qualquer Estado que integre a OEA. 58, inciso 2, a Corte designará seu secretário. Inciso 3, o secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela realizar fora da mesma. Artigo 59, a Secretaria da Corte será, por esta, estabelecida e funcionará sob a direção do secretário da Corte, de acordo com as normas administrativas da Secretaria-Geral da OEA, em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo secretário-geral da organização, da OEA, em consulta com o secretário da Corte. Artigo 60. A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu regimento. Visto as regras de organização, agora vamos analisar as regras estabelecidas na Convenção Americana quanto à competência e funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Competência e funções. 61. Inciso 1. Somente os Estados partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Aqui no artigo 61, inciso 1, nós temos os legitimados, aqueles que têm, portanto, legitimidade, para apresentarem um caso, submeterem um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A legitimação ela é distinta da legitimação para apresentar casos à comissão. Aqui, a legitimação apenas dos Estados partes e da comissão para apresentarem um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muita atenção com o inciso 2. Olha o que diz lá. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os procedimentos previstos nos artigos 48 a 50. Assim, para que a Corte possa conhecer do caso, é necessário que se esgote os procedimentos no âmbito da comissão. Vamos ver. Artigo 48. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta convenção, procederá da seguinte maneira. Nós temos, então, os procedimentos a serem adotados. Seguindo ainda no 49 e 50, encerrado esse procedimento, como nós vimos, aí sim a Corte Interamericana pode conhecer do caso. Seguindo, 62. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito de seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte, em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta convenção. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentado ao secretário-geral da organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-membros da organização e ao secretário da Corte. Eu vou mostrar para vocês algumas declarações de reservas de Estados-partes, inclusive do Brasil, uma declaração interpretativa quanto à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Declarações e reservas. Nós tivemos declaração do Chile, do Equador, reserva do Uruguai e declaração interpretativa do Brasil. Declaração do Chile. A delegação do Chile apõe sua assinatura a esta convenção, sujeita à sua posterior aprovação parlamentar e ratificação em conformidade com as normas constitucionais vigentes. Declaração do Equador. A delegação do Equador tem a honra de assinar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não crê necessário especificar reserva alguma, deixando a salvo tão somente a faculdade geral constante
da mesma convenção, que deixa aos governos a liberdade de ratificá-lo. Reserva do Uruguai. O artigo 80, parágrafo 2º da Constituição da República Oriental do Uruguai estabelece que se suspende a cidadania pela condição de legalmente processado em causa criminal e que possa resultar pena de penitenciária. Essa limitação ao exercício dos direitos reconhecidos no artigo 23 da Convenção não está prevista entre as circunstâncias que a tal respeito prevê o parágrafo 2º referido ao artigo 23. Motivo por que a delegação do Uruguai formula a reserva pertinente. Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados, cujos plenos poderes foram encontrados em boa e devida forma, assinam esta convenção, que se denominará Pacto de São José da Costa Rica, na cidade de São José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Agora a declaração interpretativa do Brasil. Ao depositar a carta de adesão à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, em 25 de setembro de 1992, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa sobre os artigos 43 e 48, a linha D. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado. O Brasil, portanto, deixou estabelecido que eventuais visitas, inspeções in loco a serem feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela depende da anuência do respectivo Estado. Ela não é automática. Agora vamos retornar à análise das competências e funções. 62, inciso 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que o Estado parte, no caso, tenha reconhecido ou reconheçam a referida competência da Corte, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. Necessário, então, que os Estados reconheçam formalmente a competência da Corte. Artigo 63. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. A Corte, portanto, determina que sejam restabelecidos eventuais direitos ou liberdades violadas, podendo, inclusive, determinar o pagamento de justa indenização àquele que teve seus direitos violados. Artigo 63, inciso 2. Em caso de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, aqui nós temos medidas de natureza cautelar, chamado na Convenção de medidas provisórias. Voltando, em caso de extrema gravidade e urgência, pressupostos, portanto, extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário para evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao conhecimento da Corte, poderá atuar a pedido da comissão. Se ela ainda não conheceu do caso, ela pode atuar desde que seja a pedido da comissão. E aí sim pode emitir essas medidas de natureza cautelar, essas medidas provisórias.
64. Os Estados-membros da organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la no que lhes compete os órgãos enumerados no capítulo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. A Corte também tem, portanto, função consultiva. 2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Função consultiva ou opinativa. 65. A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, de maneira especial e com recomendações pertinentes, indicará os casos em que o Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças. Funções propositivas, podendo emitir recomendações. Agora, as regras referentes ao processo no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 66. A sentença da Corte deve ser fundamentada. Nós temos aqui o dever de motivação. Princípios processuais, princípio da motivação, dever de motivação. A sentença deve ser fundamentada. 67. Princípio da irrecorribilidade, exceção embargos de declaração. 67 diz: a sentença da Corte será definitiva e inapelável. Então, regra, irrecorribilidade. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Uma espécie de embargo de declaração. Agora, obrigação do Estado e execução da sentença. 68. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte, em todo caso em que forem partes. 2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. Serve como título executivo judicial. 69. A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos Estados-partes na Convenção. Vemos, então, o processo no âmbito da Corte. Vamos agora às disposições comuns que estabelece, por exemplo, garantias institucionais aos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Garantias institucionais. Artigo 70. Imunidade material. Imunidade material. Os juízes da Corte e os membros da comissão gozam, desde o momento da eleição, enquanto durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo direito internacional. Durante o exercício de seus cargos, gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções. 2. Não se poderá exigir responsabilidade, em tempo algum, dos juízes da Corte, nem dos membros da comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. Então, garantias institucionais. Necessário para que incida a garantia a relação de pertinência temática com as funções institucionais dos membros da comissão e também da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós temos ainda outras disposições comuns aplicáveis tanto aos juízes da Corte como aos membros da comissão. Para fecharmos o exame da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós vamos agora analisar o procedimento de denúncia da Convenção
Americana de Direitos Humanos. Denúncia, artigo 78. Os Estados partes poderão denunciar esta convenção depois de expirado o prazo de 5 anos, a partir da data em vigor da mesma e mediante aviso prévio de 1 ano. Ou seja, é necessário o aviso prévio de 1 ano para a denúncia. Notificando o secretário-geral da organização, o qual deve informar as outras partes. Então veja que a denúncia do Pacto de São José da Costa Rica exige um aviso prévio de 1 ano. Então, se na prova perguntar, caso o Estado parte queira denunciar a Convenção Americana de Direitos Humanos, é necessário que ele faça alguma comunicação prévia, algum aviso? Sim, necessário um aviso prévio de 1 ano. 2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado parte interessado das obrigações contidas nesta convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele, Estado parte, anterior à data na qual a denúncia produzir efeito. A denúncia, portanto, por parte de um Estado parte, ela não alcança aqueles fatos anteriores ao momento em que ela a própria denúncia já produza efeito. E qual é a ideia aqui? Que o Estado, para evitar uma punição, ele denuncie o tratado. Então, por exemplo, o Estado está sendo acusado de direitos ou de violação de direitos previstos na Convenção. A comissão emite parecer dizendo que a comissão constatou essa violação por parte do Estado parte. O Estado parte, por óbvio, está vendo que vai haver, sim, a instauração de um processo no âmbito da Corte Interamericana e que, muito provavelmente, ele pode ser condenado. O que ele faz? Denuncia a convenção para evitar a condenação. Não vai surtir efeito. Então, você tem uma regra aqui que impede a utilização da denúncia pelo Estado para que o Estado não seja punido por fatos anteriores ao momento em que a própria denúncia produza efeitos. Nós temos aqui, portanto, no artigo 78, inciso 1 e 2, as regras relativas à denúncia do Pacto de São José da Costa Rica. Bom, pessoal, encerramos, portanto, a análise da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecido como o Pacto de São José da Costa Rica, ou a nomenclatura da própria Convenção, Convenção Americana de Direitos Humanos. Abraço grande, até a próxima.